Boa noite, começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de quem planta e cria. No programa de hoje nós vamos falar bastante sobre as relações comerciais Brasil e China. A China que está sendo cada vez mais vem se confirmando como o principal parceiro comercial do agronegócio brasileiro. Estamos recebendo aqui no estúdio do Terra Viva Charles Tang, que é o presidente da Câmara Brasil-China, um empresário bastante competente e experiente, que está há cerca de 30 anos no Brasil e tem muita história para contar para a gente e também vai contar para a gente sobre as oportunidades das relações comerciais entre Brasil e China. Aliás, oportunidades que vêm aumentando nos últimos anos, né, meu caro Silmar Miller? Boa noite. Boa noite, Tobias. Boa noite, Sr. Charles. Obrigado por sua participação no nosso programa. A China realmente, Tobias, é o nosso grande parceiro, com tendência a ser cada vez maior em termos de relacionamento comercial, de investimentos, ou seja, um estreitamento cada vez maior. A China, junto com o Brasil, é parte dos BRICS, né, que é um grupo de países emergentes, de grande velocidade de crescimento e cada vez trabalhando mais em conjunto no sentido de ver oportunidades comuns a todos esses países, no sentido de objetivar um crescimento conjunto, independentemente dos grandes países ricos. Então a China realmente é o nosso grande parceiro. É isso mesmo. Bom, vamos saber agora do nosso convidado, o Charles Tang, presidente da Câmara Brasil-China. Sr. Charles, quase 30 anos de Brasil, o senhor conheceu muito bem o nosso país, as qualidades, os defeitos, as possibilidades desse nosso Brasil. Eu gostaria que o senhor contasse um pouco para a gente como que o senhor vê o potencial desse nosso país em termos de relações comerciais com a China. Boa noite, doutor Charles. Boa noite, Tobias. Eu escrevi vários artigos e estou lançando um livro e vejo o Brasil com muito mais condições do que China ou Japão de ser uma superpotência, o maior tigre de exportações do mundo e, portanto, uma superpotência econômica. Basta nós queremos ser essa superpotência econômica. Porque ao longo da minha estada no Brasil, eu vejo algumas políticas econômicas adotadas que realmente não permitem o crescimento do país. Perfeito. E por falar em políticas adotadas, daqui a pouco a gente volta nessas relações comerciais. Charles, a China tem um novo governo. O que é que muda na China? Como que esse governo está pensando? O que é que o senhor destacaria para a gente com relação a esse novo governo chinês? Eu acho que o novo governo chinês do presidente Xi Jinping vai ser um governo que vai continuar com a prioridade de prosperidade para a China. O estilo do presidente Xi Jinping é diferente. Ele não quer grandes gastos de banquetes, ele não precisa de grandes limusines para recepcioná-lo. Ele prefere comer comida simples, né? Não ter todo aquele aparato de custoso para o Estado. Eu acho que o foco dele também vai ser melhorar o meio ambiente da China, que está agredida, e também combater a corrupção que existe no país. Perfeito. Agora, o Sr. Charles, será que o franciscanismo está na moda agora, com o Papa também dando esses exemplos de humildade, o presidente da China? Será que o franciscanismo está na moda? Olha, eu acho que muitos dos líderes chineses lembram que pouco tempo atrás a China era muito pobre. 30 anos atrás a China era paupérrima. Quando eu voltei para a China pela primeira vez, em dezembro de 82, o povo chinês, como todo, ganhava $20 por mês e tinha que economizar durante 2 anos para poder comprar uma bicicleta de $20. O aeroporto era um galpão, as ruas eram estreitas, a iluminação era pobre,
e não tinha grandes prédios altos, a não ser aqueles construídos antes do Mao Tse-tung, né? Porque durante os 30 anos de Mao Tse-tung, a China era todo mundo igualmente pobre, mas honrados. Aí chega o Deng Xiaoping, que diz que ser rico é ser glorioso e que não importa se utiliza o gato branco ou preto, desde que caça rato, ou seja, não interessa se usa o marxismo ou o capitalismo, desde que a China consiga a prosperidade. Virou de uma política econômica extremamente ideológica, passou para uma política econômica totalmente pragmática. E isso foi quando a China começou a crescer, e em 30 anos a China conseguiu o que levou a Europa mais de 200 anos de revolução industrial para o crescimento europeu. Sr. Tang, voltando à questão do novo governo chinês, havia uma política até agora muito focada em exportações. Está na hora agora da China focar mais no seu mercado interno, gigantesco? Seria uma mudança possível com o governo novo? Sem dúvida. Eu acho que nós vamos ver nesse novo governo uma guinada muito forte para estimular o consumo interno do país. E por isso também estamos vendo que os salários mínimos da China estão crescendo, embora a China continue mantendo a sua competitividade, porque a mão de obra é somente um dos componentes do custo chinês. A eficiência de logística, de transporte de logística, a China não tem o custo Brasil, né? E tudo isso traz para a China uma vantagem competitiva muito grande. Sr. Charles, a China, lógico, não tem um custo Brasil, mas deve ter um custo China, né? Não existe esse custo China? Bem, sem dúvida, mas se nós comparamos o custo China e o custo Brasil, nós podemos ver que aqui os 60 tipos de impostos consomem mais ou menos 35% do PIB. Na China, esse número não atinge 20%. Os encargos sociais aqui no Brasil são de 127%. Então, se um funcionário ganha 1.000, o custo para a empresa é 2.270. Na China, seria 59%. Aqui no Brasil, nós temos uma legislação trabalhista que não se modificou nenhuma vírgula, desde 1943. E isso torna a legislação trabalhista extremamente onerosa para as empresas brasileiras. E como nós sabemos, nós sempre tivemos os juros mais altos do mundo. Às vezes a gente perde para a Turquia, mas normalmente somos campeões mundiais de juros altos. Então, se nós pegamos todos os componentes do custo Brasil, um sistema de entraves que realmente entrava, uma burocracia extremamente onerosa, o custo da falta de logística e da violência, e também até a nossa legislação ambiental, que muitas vezes freia a geração de emprego e esquece que talvez o bem da natureza mais sagrada que nós temos que defender é o ser humano, que para poder viver com o mínimo de dignidade humana necessita de emprego. Verdade. Bom, e eu quero deixar aqui a informação para o amigo, né, que o Charles Tang falou no começo do bloco do livro dele, que foi lançado recentemente. O livro é Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade. Está à venda nas grandes livrarias, aí o amigo pode encontrar nas redes Saraiva, Cultura, multieditoras.com. E é um livro da editora Aduaneiras. Coincidentemente, aduana quer dizer fronteira, editora Aduaneiras. Então, não é propaganda do livro, é um serviço que o Terra Viva presta aí, um amigo que gosta de ler, que se interessa. Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade, de Charles Tang. Bom, Charles,
Como é que o senhor vê as oportunidades de negócios entre Brasil e China? O que é que o Brasil tem que interessa para a China? O que é que a China tem que pode interessar ao Brasil? Como que essas relações devem se ampliar? Tudo indica que serão ampliadas aí no futuro bem próximo, no curto, médio prazo, essas relações serão intensificadas e ampliadas. Mas quais as oportunidades que o senhor vê? Olha, a China necessita de investir seu gigantesco capital, reservas de 3,5 trilhões de dólares, e o Brasil oferece muitas oportunidades de investimentos e o Brasil necessita de capital. Então, o título do meu livro, Aliança Brasil-China, uma estratégia de prosperidade, vê, por exemplo, a China investiu maciçamente na África. Os antigos mestres coloniais sugaram a riqueza do continente e deixaram a África um continente perdido por muitas décadas. A China investiu tão maciçamente na África que transformou a África num continente de esperança. 8 dos países que mais cresceram no ano passado foram países africanos onde a China investiu. Aqui no Brasil, eu digo nós porque eu sou brasileiro por opção, me apaixonei por esse país, me apaixonei por uma brasileira, né? E então eu digo que nós podemos, como nós não temos poupança interna suficiente para os investimentos necessários para alavancar o nosso crescimento, nós podemos atrair cada vez mais os chineses para investirem também na infraestrutura brasileira, para nós podemos exportar a nossa soja sem ter a soja ser cancelada, os pedidos, por falta de logística de exportação. A China se dedicou a construir a sua logística e hoje ela tem uma logística de transporte que pode durar para os próximos 70 anos. A China construiu essa logística porque ela sabia que para o seu crescimento ela necessita dessa logística. E aqui no Brasil nós estamos crescendo muito com a nossa eficiência de produção agrícola e não temos a logística para escoar a produção. Os mega fazendas tipo Iraimage, Lairumage, etc., são propriedades de produção industrial, eficiência de escala, na escala de produção. E isso traz muitos benefícios para o Brasil. Mas para podermos aproveitar desses benefícios, nós temos que poder escoar nossa produção. A propósito, Sr. Tang, o Brasil tem uma legislação sobre compra de terras que dificulta a compra de terras por capital estrangeiro. A China, eu sei que tem grandes interesses em investimentos em compra que incluem compra de terras, investimentos em agroindústria, tem feito isso na própria Ásia, na África também. E no Brasil, aparentemente, esse tipo de interesse está sendo afugentado por esse tipo de legislação. É isso mesmo? Olha, eu escrevi um artigo que foi publicado pelo Globo, que está no meu livro também, chamado O Nacionalismo Antinacionalista. Carregando a bandeira de nacionalismo, muitas vezes nós inventamos políticas que destroem o Brasil, que prejudicam o nosso país. E essa interpretação da AGU, da proibição de compra de terras por estrangeiros, é um desses exemplos. O ministro Roberto Rodrigues perguntou, será que algum estrangeiro vai carregar um pedaço do Brasil para fora? O que nós estamos rejeitando é capital, geração de emprego, geração de riqueza e até geração de divisas de exportação. Os nossos países vizinhos da América do Sul e países da África agradecem a bondade do Brasil de rejeitar a riqueza que foram parar na terra deles. Então, capital, riqueza, empregos, investimento saíram, não puderam entrar no Brasil e foram parar nesse país. A economia brasileira não precisava ter crescido 0,9%.
bilhões, dezenas de bilhões de dólares de investimentos, não só em agricultura, como em agroindústria, poderiam ter sido salvados e investidos no Brasil e não em outros países. Verdade. Bom, e na história recente do nosso país, nós temos um exemplo muito claro do que representa a falta de visão. Uma grande montadora de carros queria se instalar no Rio Grande do Sul, o governador da época colocou tanta exigência que aí o governador da Bahia falou, não, vem para cá que aqui é bem mais fácil. E está lá muito bem instalada, gerando milhares de empregos. Charles, esse fato recente do cancelamento aí de carregamento de soja por parte de uma empresa chinesa, você acha que isso pode abrir os olhos do governo brasileiro e abrir para o capital chinês para investir em infraestrutura e logística aqui no Brasil? Serve como lição? Eu espero que sim. Eu acho que o governo Dilma tem bastante boas intenções em lançar esse pacote de estímulo de infraestrutura. É o primeiro governo que está tentando reduzir o custo do Brasil, de juros, de impostos, de encargos, etc. Embora aquém do que é necessário, mas é um excelente começo. Eu acho que o nosso ministro viajou para vários países da Europa buscando investimentos para a nossa infraestrutura, mas esses países estão, na grande maioria, passando por dificuldades financeiras próprias. Eu espero e acredito que ele ainda vá para a China, onde existe 3,5 trilhões de dólares em divisas e bastante disposição para poder participar dos investimentos aqui no Brasil de infraestrutura. A Câmara Brasil-China, eu como presidente já estive com o presidente da China Railway International, que está muito interessado, inclusive escreveu uma carta, querendo fazer parceria com empreiteiras brasileiras e disposto a financiar 85% de tudo. As empresas chinesas, as empreiteiras chinesas que construem os aeroportos da China, que são os melhores do mundo, também estiveram comigo lá em Beijing e querem vir para o Brasil ajudar a construir, expandir os aeroportos brasileiros. E mais uma vez, os melhores portos do mundo estão na China e também as empreiteiras chinesas gostariam de participar para ajudar a aumentar e modernizar os portos brasileiros. E com isso, com as ferrovias e os portos que estão dentro do pacote de estímulo, sem dúvida alguma, nós não vamos mais permitir que nenhum comprador de soja ou de outro bem brasileiro possa cancelar os pedidos. Bom, Charles, qual a missão, qual o papel, quais os grandes projetos da Câmara Brasil-China para esse 2013 ou para o médio prazo com relação ao agronegócio principalmente? Olha, como contribuinte de artigos para o International Finance News, que é o jornal econômico do Diário do Povo, que é a voz oficial do Comitê Central do Partido Chinês, eu escrevi muitos artigos dizendo que as empresas chinesas tinham que vir investir mais no Brasil para poder ter acesso aos recursos estratégicos que a China necessita para seu crescimento e também para investir em agricultura e agroindústrias para a segurança alimentar do povo chinês. A Câmara está há 26 anos trabalhando para criar essa aliança estratégica comercial entre os dois gigantes, o gigante da América do Sul e o gigante da Ásia. Todo semestre nós levamos de 200 a 300 empresários de pequeno e médio porte para a China para visitar a feira de Guangzhou, né, que sai todo dia 15 de abril e todo 15 de outubro, e muitos desses empresários vão lá e conseguem comprar coisas inéditas. Uma senhora que foi conosco há muitos anos atrás virou a maior distribuidora e importadora de plantas e flores artificiais da China. Outro que foi conosco foi o pioneiro a importar aqueles blocos, né, tijolos de vidro na China, e todos eles se deram muito bem com isso. Nós aconselhamos no passado a Embraer a instalar sua fábrica na China.
Eu pessoalmente organizei a visita do Roberto Egídio Setúbal para a China, que na volta mandou abrir o escritório do Itaú BBA lá em Xangai. Nós ajudamos a instalar o escritório da ZTE e, logicamente, nós apresentamos a Jack Motors para o seu representante brasileiro, para a felicidade do Faustão, né, que a Jack Motors vende muito aqui no Brasil. E eu acho que nós estamos hoje trabalhando em mais de 4 bilhões de dólares de negócio, inclusive a emissão da dívida lá em Hong Kong, de 1 bilhão de dólares. Estamos ajudando empresas financeiras chinesas e de seguradoras chinesas no Brasil. E também há muita demanda. Levamos um grande grupo de agronegócio para visitar o governador do Mato Grosso do Sul, Dr. André Puccinelli, que pretendem investir para plantar milho e fazer uma fábrica de amido de milho, de ácido cítrico, tudo voltado basicamente para exportação. Então existem muitas oportunidades e cada vez mais nós estamos vendo uma parcela maior de empresários brasileiros ganhando dinheiro com a China, porque antigamente uma grande maioria gritava contra a China. Hoje, cada vez mais estão ganhando dinheiro com a China e os que gritam contra a China são cada vez menores. Porque, na verdade, a China representa muito mais oportunidade do que ameaça. Sr. Charles, qualquer empresário brasileiro pode se associar à Câmara Sem dúvida. Brasil-China? Sem dúvida alguma. A grande maioria, embora nós envolvemos em grandes projetos, por exemplo, desse de 4 bilhões de dólares que nós estamos trabalhando agora, 4 negócios representam 3 bilhões de dólares. Mas a grande maioria dos nossos associados são pequenas e médias empresas. Quando a gente leva os empresários para a Feira de Cantão, o pessoal prefere ir com a Câmara, porque nós podemos agendar visitas a indústrias, podemos dizer se a indústria é séria ou não, e nós podemos dar prosseguimento aos negócios que iniciaram na feira, depois da volta deles, né? Além disso, na partida, a gente normalmente tem uma reunião na sede da HSBC para explicar como fazer negócio com a China, e quando chega lá em Guangzhou, a gente tem, onde fica a feira, nós temos também vários eventos com a MadeInChina.com, que tem 10 milhões de acessos por dia, e a GlobalMarkets.com, que também tem milhões de acessos por dia. Sr. Charles, a China é o maior importador de soja do Brasil, ou seja, um grande importador de matérias-primas em geral. E, mais recentemente, o Brasil está querendo abrir lá um mercado para as carnes brasileiras, carne suína, carne de frango. Como é que está esse processo? Está crescendo? Tem um potencial grande na sua visão? Sem dúvida, porque cada vez mais, com o crescimento chinês, a boa notícia para o agricultor brasileiro e também para o Brasil é que a China vai continuar crescendo em torno de 8% ao ano. E esse crescimento vai fazer com que a demanda chinesa por alimentos vai crescer cada vez mais. E, além disso, nós podemos ver que as importações da China de commodities, muitos brasileiros desdenham o fato que a gente exporta commodities, mas esquecem que os nossos commodities contêm bilhões de dólares de investimentos de científicos, por exemplo, sementes transgênico de crescimento de menor tempo, resistência a pragas. A Embrapa é um símbolo da excelência brasileira em pesquisas científicas e agrícolas. Então, o valor agregado nos nossos commodities é muito maior do que a pequena margem de lucro que as indústrias chinesas têm na produção e venda dos seus produtos, que os chineses ganham pelo volume. A margem de lucro das fábricas chinesas dificilmente passam de 5%. Perfeito. Muito obrigado, então, Charles Tang, nosso convidado de hoje, presidente da Câmara Brasil-China. Uma lição de otimismo e de oportunidade para quem está de olho nas relações comerciais Brasil e China.
O programa de hoje vai ficando por aqui. Boa noite, Charles Tang. Boa noite, Silmar Miller. E a gente faz a nossa agro-homenagem ao porto de Guangzhou, em Xangai, que é o porto mais ativo do mundo em cargas transportadas. Um abraço para todo mundo. Até segunda-feira. Uma boa Páscoa para todas as famílias brasileiras. Até lá.